Era uma noite fria no sul do Brasil, e João, um caminhoneiro experiente, fazia mais uma de suas entregas noturnas. Ele havia cruzado estradas solitárias durante toda a sua vida, mas nada o preparava para o que eu estava prestes a vivenciar. Seu destino era uma pequena cidade chamada Santa Brígida, um lugar isolado nas montanhas, que ele nunca tinha ouvido falar antes. O pedido de entrega era simples: levar uma carga de materiais de construção até um armazém no fim da cidade. No entanto, o que chamou a atenção de João foi uma pressa incomum do cliente. Ele havia recebido a ligação na tarde anterior de um homem de voz rouca, que insistiu que a entrega fosse feita exatamente à meia-noite. Não antes, não depois. Era estranho, mas João já estava acostumado com critérios esquisitos no trabalho. Aceitou o serviço e partiu ao entardecer, sem pensar muito sobre o que poderia. Enquanto dirigia pela BR-116, o céu começou a se fechar com nuvens escuras, e a névoa se arrastava pela pista como uma cortina densa. João dirigiu os faróis altos, mas isso mal ajudava a enxergar alguns metros à frente. O rádio do caminhão falhava constantemente, com interferências estranhas, então ele decidiu desligá-lo. O silêncio da estrada era perturbador, só o motor roncando e o som das rodas cortando o asfalto molhado. Após algumas horas, a estrada começava a ficar cada vez mais deserta. As poucas casas que ele via à distância foram abandonadas. As placas de sinalização estavam enferrujadas e muitas mal podiam ser lidas. O GPS indicava que ele estava no caminho certo, mas algo parecia errado. Ele não via nenhum outro veículo a mais de. Foi então que, ao virar uma curva, João avistou um homem parado no acostamento, usando um chapéu de couro e um casaco grosso. Ele segurava uma lanterna acesa e fazia sinal para que João parasse. Instintivamente, João diminuiu a velocidade. Mas algo não parece aquele homem o deixou desconfiado. O rosto dele estava parcialmente coberto pela sombra do chapéu, e ele parecia rígido, como se não se mexesse há muito tempo. João passou direto por ele, com o coração acelerado. Quando olhou pelo retrovisor, o homem ainda estava lá, parado, olhando o caminhão, com a lanterna balançando-no. Após meia hora, João finalmente avistou a entrada para Santa Brígida. A cidade estava envolta em escuridão total. Nenhuma luz nas casas, nenhum movimento nas ruas. Tudo parecia congelado no tempo. João parou o caminhão em frente ao armazém indicado e desceu para encontrar o cliente, mas o local estava completamente vazio. Ele tentou ligar para o número do homem que o contratou, mas a ligação não estava completa. Sem opção, João. Enquanto aguardava na cabine do caminhão, ele seguiu passos lentos e arrastados vindos de trás do veículo. Olhou pelos espelhos, mas não viu nada. O som continua, agora mais próximo. Ele saiu do caminhão e, com uma lanterna na mão, caminhou em direção ao som. No chão, havia marcas de pés descalços na lama que levavam para dentro do. João hesitou, mas sua curiosidade o levou a seguir as pegadas. Ao abrir a porta do armazém, ele foi recebido por um cheiro forte de mofo e madeira apodrecida. A lanterna tremia em sua mão enquanto andava entre as prateleiras vazias. Foi então que ele ouviu uma risada infantil vinda do fundo do galpão. Ele parou imediatamente. Não havia crianças naquele lugar, pelo menos, não deveria haver. A risada ecoou mais uma vez, e dessa vez João correu de volta para o caminhão, sem olhar para trás. Sem entregar a carga, João decidiu abandonar o serviço e sair de Santa Brígida o mais rápido possível. Ele pegou a estrada de volta, acelerando na esperança de deixar aquela cidade fantasma para trás. Porém, algo estranho. Após alguns minutos de direção, ele descobre que estava passando pelo mesmo ponto onde havia visto o homem com a lanterna. O mesmo chapéu, o mesmo casaco. Ele já tinha saído da cidade. Como era possível? João aumentou a velocidade, seu coração disparado. Quando olhei no retrovisor, o homem estava novamente parado. João fazia horas, mas sempre acabava no mesmo lugar, cruzando a mesma curva, vendendo o mesmo homem. A estrada parecia não ter fim, como um ciclo interminável. O pânico começou a tomar conta dele.
Ele tentou parar o caminhão em uma área diferente, para entender o que estava acontecendo. Saiu do veículo e se reuniu por ajuda, mas tudo que ele ouviu foi o eco de sua própria voz na neblina densa. Quando entrou de volta no caminhão, encontrou algo que não estava lá antes, uma boneca de pano, velha e rasgada, tocada no banco do passageiro. Ela parecia ter sido deixada lá por alguém. A risada infantil que ouvirá no armazém voltou a ecoar dentro e João sabia que não estava mais. Desesperado, João aconteceu sem boato, tentando escapar do que parecia ser uma armadilha sobrenatural. Quando finalmente o relógio marcou meia-noite, ele viu algo à frente na estrada e uma criança, parada no meio da pista, com um vestido branco, os cabelos cobrindo o rosto. Ele freou bruscamente, mas já era tarde demais. A última coisa que João viu antes do caminhão colidir foi uma criança levantar a cabeça e sorrir. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso vazio, frio, como se pertencesse a algo que não era humano. Quando a polícia encontrou o caminhão na manhã seguinte, ele estava vazio. João havia desaparecido sem deixar vestígios, assim como muitos outros motoristas que se aventuraram na estrada maldita. A cidade de Santa Brígida não consta em nenhum mapa, e aqueles que ousam procurá-la nunca voltam para contar a história. Gostou deste relato? Curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um caminhoneiro experiente, estava acostumado a fazer longas viagens sozinho, cruzando estradas desertas durante a noite. Ele estava no caminho de uma pequena cidade do interior para entregar uma carga. Era uma noite particularmente escura, sem estrelas no céu, e a estrada à sua frente parecia infinita. A única companhia que ele tinha era o som do motor do caminhão e a música suave tocando. O relógio no painel marcava 22h30 quando Carlos decidiu fazer uma parada rápida em um pequeno posto de gasolina à beira da estrada. O lugar era antigo, com letreiros piscando em neon e uma sensação de abandono. Ele estacionou o caminhão e entrou na loja de conveniência, que parecia ter parado no tempo, com prateleiras empoeiradas e iluminação fraca. Enquanto pegava um café e alguns petiscos para continuar a viagem, Carlos notou um velho caminhoneiro sentado em um canto, bebendo uma cerveja. Ele tinha um olhar cansado, como se carregasse o peso de muitas noites mal dormidas. A princípio, Carlos não deu muita atenção, mas ao passar pelo balcão, o velho chamou com uma voz. "Estrada longa à frente, não?" disse o homem, sem tirar os olhos da cerveja. Carlos, sempre educado, respondeu com um aceno de cabeça e explicou que estava indo para uma cidade a cerca de 3 horas de distância, e que pretendia pegar um atalho pela estrada 39. O velho caminhoneiro, de repente, clamou o olhar, seus olhos escurecendo como se algo tivesse despertado em sua mente. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então... "A estrada 39. Não passe por lá à noite. Especialmente depois da meia." Mas não respeitei o aviso do velho caminhoneiro. Fui em direção à estrada 39. Ao entrar na estrada 39, algo parecia errado. A escuridão era mais densa ali, como se a luz dos faróis do caminhão fosse capturada pela noite. A estrada estava deserta, sem outros carros, e o rádio começou a chiar com estática. Carlos começou a sentir um frio inexplicável, como se uma presença invisível estivesse dentro. A cada quilômetro, o sentimento de desconforto aumentava. A estrada parecia se esticar, como se ele estivesse dirigindo em círculos, sem sair do lugar. Olhando pelo retrovisor, Carlos não. Assustado, Carlos acelerou, tentando afastar o medo crescente. A rádio ligada sozinha, emitindo uma voz distorcida, que sussurrava coisas incompreensíveis. O caminhão começou a tremer, e os faróis piscaram. A cada piscada de luz, a sombra na caçamba parecia mudar de posição, aproximando-se mais da cabine. "Isso não é real, isso não é real", Carlos repetia para si mesmo, tentando manter a calma. Mas, quando olhei novamente pelo retrovisor, a sombra estava encostada no vidro da cabine, como se estivesse tentando entrar. Em um ato desesperado, Carlos freou bruscamente. O caminhão derrapou, e a sombra distante da vista. Respirando com dificuldade, ele saiu do veículo para verificar a caçamba, mas não havia nada lá.
Só o vazio da noite e o silêncio opressor da estrada deserta. Quando voltou para a cabine, sua rádio voltou a chiar, e uma voz clara e fria sussurrava: "Você não deveria estar aqui." De repente, uma figura apareceu na estrada à sua frente, e uma mulher, pálida, com longos cabelos escuros e um vestido branco sujo de terra. Seus olhos eram fixos nele, vazios e sem vida. Carlos tentou dar a ré, mas o caminhão não se moveu. A mulher começou a se aproximar lentamente. Com o coração batendo forte no peito, ele se lembrou das histórias que foram escutadas no posto. A Estrada 39 tinha uma fama sombria e uma caminhoneira desaparecendo há anos atrás. Diziam que ela ainda vagava pela estrada, buscando vingança contra qualquer um que ousasse dirigir por ali durante a noite. "Me ajude!" A voz fria ecoava em sua cabeça, mas quando ele olhou para frente, a mulher havia desaparecido. A rádio emitiu mais estática, e o som de uma risada baixa e macabra encheu a cabine. Sem outra opção, Carlos acelerou o caminhão. Ele dirigia o mais rápido que podia, mas a estrada parecia não ter fim. Era como se ele estivesse preso em um ciclo interminável. Os minutos se transformavam em horas, e a escuridão ao seu redor parecia viva, sufocante. De repente, a figura da mulher apareceu novamente, dessa vez na frente do caminhão. Sem tempo para reagir, Carlos atropelou. O impacto foi brutal, e o caminhão parou bruscamente. Tremendo, ele desejou verificar, mas não havia nada no chão, nem mesmo um sinal de acidente. Apenas uma estrada deserta e silêncio mortal. Carlos entrou novamente no caminhão, suando frio e com o coração disparado. Quando olhei para o painel, o relógio marcava 0h01. Ele havia sobrevivido ao horário amaldiçoado, mas a estrada parecia ter mudado. Agora, as luzes de uma cidade distante eram visíveis no horizonte, e o sentimento de opressão lentamente desaparecia. No entanto, ao olhar pelo retrovisor uma última vez, ele viu uma mulher sentada no banco de trás, com os olhos fixos nele. "Você nunca vai sair daqui", sussurrou a voz, enquanto o rádio se desligava por completo, mergulhando o caminhão em um silêncio aterrorizante. Gostou deste relato assustador? Curta e se inscreva em nosso canal.